Bem-vindos de volta ao Conexões Raras, onde histórias de pessoas se entrelaçam com desafios extraordinários. A gente tem feito esse trabalho aqui já há muito tempo, tem dedicado muito dos nossos esforços aqui, da nossa atenção, para trazer informações a respeito dos raros, né? A gente já falou aqui algumas vezes que as doenças raras, elas de fato têm essa excepcionalidade, mas os raros juntos, eles são muitos, e é por isso que a gente se junta a eles. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, nossos agradecimentos aos nossos apoiadores. Esse projeto só acontece porque eles existem, que é a Alnylam, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. E hoje nós vamos receber aqui a Rafaela Menezes Moraes, uma mulher de determinação, resiliência. Ela que é administradora, analista de gestão, e traz a abordagem metódica para todos os aspectos da sua vida, especialmente na jornada com seu filho, o Bernardo de Moraes Mello. Ele foi diagnosticado com hiperaxalúria tipo 3 e ele se encontra sob os cuidados amorosos de sua mãe, fazendo parte desse grupo de apoio, né, dessa rede de apoio que os pacientes que de fato têm essa condição acabam precisando, acabam necessitando. E além disso, ela está aqui também para ser inspiração para outras pessoas que passam ou pela hiperoxalúria ou por outras condições raras. Eu gostaria de dar boas-vindas a Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ravi. Estamos no segundo episódio que eu participo, né, de Conexões. Esse é o convite mais uma vez, da Monada, do Pedro. Estou aqui para esclarecer um pouco mais dessa e mostrar para algumas mães cabeças. Basta a gente perseguir o diagnóstico e a criança, ela vive como uma criança normal. Cuidados, mas vive normalmente. E vamos lá. É isso, vamos bater esse papo. Eu quero me apresentar também, alguns de vocês já me conhecem, eu sou Ravi Porto, sou jornalista, assessor de imprensa e faço mais um bocado de coisa aí. Mas, antes de a gente começar, eu queria compartilhar uma informação importante. Vocês que acompanham o canal aqui da CDG, podem ver que a Rafaela já participou em outro episódio com a gente já teve uma conversa a respeito dessa jornada com relação à hiperoxalúria, mas a gente vai continuar esse papo, porque é um assunto, de fato, muito interessante, tem coisas novas que a gente tem que abordar. Rafaela, a gente sabe os desafios, a gente inclusive já falou sobre eles, a respeito da dieta, os desafios a respeito do tratamento do Bernardo, da hiperoxalúria como um todo, mas fala para mim como é que a família se uniu e como é que ela trabalha para passar boas energias, né, para passar boas vibrações para o Bernardo e como isso é importante no tratamento. Bom, o Bernardo é uma criança muito consciente, a gente diagnosticou ele, fechamos o diagnóstico, ele tinha por volta de 2, 3 anos, e a gente sempre trabalhou muito com consciência, né, com muita transparência com ele do que é a doença dele, né, do que ela provoca e o que é que ele precisa fazer para que não tenha consequências em função da doença. Então, hoje a família toda é muito consciente com a ingestão da água. Então, o Bernardo sabe que ele precisa tomar muita água. E a gente trabalha com ele de forma lúdica para que cada dia mais ele beba mais água. Ele é muito consciente com relação às medicações. Ele sabe que ele tem essas medicações diárias e ele convive com isso muito bem. E assim, por incrível que pareça, nunca chegou o questionamento: mãe, quando que eu vou parar de tomar remédio? Nunca veio. Ele sabe que ele precisa tomar essa medicação, né, para que ele consiga viver bem. Então, hoje, ele é consciência e ele convive bem com a hiperoxalúria. A gente sabe que o paciente, né, que tem essa condição de fato, ele é envolto de muitos tratamentos, de muitas consultas, né? Como é que faz para equilibrar exatamente isso que você está falando, de equilibrar o tratamento que é necessário para dar uma boa qualidade de vida para ele, com a rotina normal, a rotina de um garoto? Bom, a gente tem um médico fantástico, né, que é o Dr. Marcelo, e a gente faz rotinas trimestrais com o Bernardo,
né? Ele já sabe a rotina dele. A cada 3 meses, ele sabe que ele tem que fazer rotinas de 24 horas de exame, e a gente tem a ultrassom lá, então a cada 3 meses ele tem a rotina dele e a gente adequa isso, programa isso para que ele não tenha nenhuma perda de desempenho escolar ou ele deixe de brincar como qualquer criança, mas tem os 2 dias ali que ele precisa ficar recluso em casa para fazer os exames. E é bem tranquilo, porque ele sabe que a cada 3 meses ele vai passar por isso, para que a gente consiga acompanhar como que está o desenvolvimento da doença. Né? E até para o doutor Marcelo tomar as medidas cabíveis, né? Ajustar a medicação, se for o caso, e assim, vai muito bem, flui muito bem. Então, a gente faz isso de forma planejada. A gente já sabe que a cada 3 meses ele tem essa rotina e flui bem. A gente aborda muito aqui no Conexões Raras, né, a respeito da necessidade de grupos de apoio em torno dessa doença dos raros, né, para dessas doenças, dessas condições das pessoas que têm essas condições raras. Então, muitas vezes esses grupos de apoio eles são importantes para informar, para que as pessoas se sintam também acolhidas e partes de uma comunidade. É por aí mesmo, Rafa? Então, Ravi, na prática, pelo menos a gente não funciona. Para você ter uma ideia, eu não conheço nenhuma outra criança que tenha o mesmo problema do Bernardo. Hoje, a minha conexão, a minha rede de apoio, assim, é mais o médico mesmo. Eu não sei se porque, para que se você obtenha o diagnóstico, né, quando você precisa recorrer a algo genético, nem todo mundo tem acesso, né, é caro, né, você ter acesso ao diagnóstico genético. Então, assim, eu não conheço ninguém. Na verdade, eu tenho uma bebê de 8 meses que provavelmente ela vai ser parceira do irmão, né? A gente está investigando e a gente não fechou ainda, mas o doutor Marcelo está atuando aí. E vai ser a outra paciente que eu vou conhecer, que vai ser a minha filha. Então, infelizmente, eu sabia disso, né? Gravidez quando eu fiquei grávida existia, né, um risco dela vir com ela veio. Um outro ponto é que o Bernardo ele tem a doença a hiperoxalúria tipo 3. Tipo 3, o doutor Marcelo poderia explicar melhor e ele já deve ter abordado isso, mas ela é ainda mais rara. Existem menos pacientes diagnosticados com a hiperoxalúria tipo 3. O mais comum é a hiperoxalúria tipo 1. Então, sendo bem franca com você, eu não conheço ninguém que tenha, não tenho, assim, rede de apoio, grupo de mães que tenham, assim, e desconheço. E aí, a minha rede de apoio é o próprio médico mesmo e a família. Imagino que isso faça uma falta, né? Porque a gente não consegue compartilhar experiências, né? Eu não consigo, inclusive, ajudar outras mães. Quando a Moná e o doutor Marcelo, eles me convidaram para participar, eu achei até muito bom, porque eu consigo exemplificar algumas coisas, né? Compartilhar um pouco do meu dia a dia e mostrar para outras mães que é possível conviver, sim, com essa doença rara, de forma bem, assim, que dá para viver normalmente, sabe? E aí eu sinto essa falta, assim, de poder compartilhar até as minhas experiências com outras mães, né? Tornar o dia a dia de outras mães mais leve. Agora, imagino que um dos desafios também seja conscientizar e ensinar o Bernardo ele vai crescer cada vez mais, vai ter a sua independência, vai ter a sua rotina. E como é que é esse aprendizado dele ter a rotina do autocuidado, dele saber como cuidar da saúde dele? Como é que é isso no dia a dia? Então, não sendo repetitiva, mas a gente usa da conversa com ele e da transparência. É claro que vai ficando um pouco rebelde, né? Então, quando ele era mais novo, ele bebia mais água, a gente acaba fazendo algumas coisas lúdicas com ele para ele beber mais água, para várias garrafinhas, mas ele vai crescendo e ele acaba ficando um pouco mais resistente à questão de tomar água, que é fundamental para o tratamento dele. Mas aí a gente usa de consciência, fala, né, as consequências,
caso ele não tenha resistência em seguir o tratamento ou deixe de tomar alguma medicação, reduza a ingestão de água, né? E o doutor Marcelo também conversa muito com ele. A gente tem uma médica aqui também na nossa cidade que faz as rotinas de ultrassom dele, que conversa muito com ele sobre a ingestão de água. E eu faço uma chantagem com ele emocional que às vezes funciona. É a minha maneira e tá tudo bem. Aquela coisa, tem que usar as armas que tem, né? O importante é que ele fique bem, que a saúde dele seja bem tratada, que ele tenha o tratamento necessário, então é normal. De mãe, esse cuidado de mãe, ele vem de todas as formas possíveis, né? Se não beber água, não come doce. É uma boa estratégia. Eu tomaria muita água. Mas, Rafa, você falou a respeito de que faz falta, às vezes, né, esse grupo de apoio, conhecer outras pessoas que tenham a mesma condição, a mesma vivência, mas essa aqui também pode ser uma oportunidade de você dividir isso, essa sua experiência, dividir essa vivência toda com o Bernardo e com a hiperoxalúria para pessoas que às vezes acabaram de estabelecer esse diagnóstico, não tem muitas informações, para essas mães, esses pais, essas famílias que estão começando, que venham eventualmente a começar a conviver com essa condição. Qual é o conselho que você daria? Qual a dica que você dá? Quais as dicas que você dá? Primeiro para as mães que não perseguem o diagnóstico, né? O meu conselho é caro, né? Hoje o Sistema Único de Saúde ele não oferece isso, né, para a população, mas persigam o diagnóstico, né? Tentem de fato ter em mãos o diagnóstico da hiperoxalúria. As crianças elas acometidas por essa doença, elas dão indícios, né, físicos. Então as mães que acham que é uma bobagem, que é só uma infecção urinária, ou que é um cálculo renal, mas que no futuro vai amenizar ou não vai existir, investiguem, né, procurem um médico aí da sua cidade e tenham um diagnóstico. Quando há um diagnóstico tardio, a criança pode sofrer e até perder o rim, né? Ser lesionado de tal forma que tenha a perda da função renal. Então, é o conselho que eu dou para as mães que as crianças têm os sintomas, mas não têm o diagnóstico. E para as mães que têm o diagnóstico, procurem um médico, né, um neurologista que tenha conhecimento, né, aí fazendo a propaganda do Dr. Marcelo, ele é um médico maravilhoso. A gente está a 2.500 quilômetros de distância, mas continuamos com o atendimento e tem as rotinas de acompanhamento, que é muito importante. Não deixem de fazer os exames periódicos, que os exames periódicos ajudam muito a que o médico encontre o equilíbrio, né? Porque não tem cura. Por enquanto ainda não tem, mas eu tenho fé que vai encontrar. Enquanto não tem a cura, precisa ter um acompanhamento. Então, não deixem de assistir os seus filhos. Acompanhem, procurem um médico capacitado e busquem o equilíbrio para as crianças até que a cura não venha. É isso, até porque a qualidade de vida das crianças, né, e o desenvolvimento delas como indivíduos, né, da maneira mais saudável possível, que está em jogo. Então, é muito importante isso que você falou, porque às vezes a batalha é árdua, o sistema de saúde, por vezes, pode não atender da forma que deve atender, mas é importante persistir, né? É importante ter essa gana e pegar esse desafio e correr atrás mesmo, não tem muito o que fazer, né? Isso, quem não tem muito recurso, aí pode procurar um hospital universitário da sua cidade, que geralmente os hospitais universitários, eles trazem esse tipo de atendimento, né? E quem tem recurso vai procurar um nefrologista para investigar e não esmorecer ou não desistir. Primeiro, a batalha é perdida. Depois, quando tem o diagnóstico, as coisas fluem muito bem e o Bernardo vive muito bem e vai viver muito bem aí, porque é algo que é controlável, né? É isso. Rafaela, queria agradecer demais, a gente está se encaminhando já para o final, mas fazer parte dessa jornada, tudo que a gente contou até aqui, tudo que a gente desenvolveu, e agradecer demais essa sua disposição em trocar essa experiência com a gente, em dividir esses momentos, esses desafios. A gente sabe que não é fácil, né?
mas essas histórias nos inspiram e nos mostram que a força, né, das pessoas, a força da família, ela pode ser muito importante na hora de lidar com uma situação como essa, uma situação genética, uma situação rara, uma condição como essa. Então, queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade e deixar aqui aberto para você deixar sua mensagem final aí para quem estiver nos assistindo, quem sabe até pessoas que tenham que conviver com essa condição, com a hiperoxalúria no seu cotidiano. Bom, não é algo fácil, mas como eu falei algumas vezes, é algo que se pode controlar, né, que se pode planejar um acompanhamento e só tenho a falar para as mães para não desistir, né, a partir do diagnóstico tudo fica mais fácil, é só a gente ser um pouco racional e trabalhar sem o peso da doença, que tudo vai dar certo. Eu estou à disposição, inclusive, falar para Conexões Raras que o próximo episódio poderia trazer outras mães, uma roda de conversa, assim, para que as mães compartilhem experiências. É isso. Estou à disposição. Obrigada. É isso. Sua dica está anotada aqui. Vou levar para a nossa produção e quem sabe no próximo a gente não faz. Obrigado, Rafael. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, aproveitar para agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, o Conexões Raras está chegando ao fim, agradecer a Alnylam, a Sanofi PTC Therapeutics e Fedran, que são os nossos apoiadores desse projeto. E é isso, até o próximo Conexões Raras. Um abraço, tchau, tchau.